Nesse vídeo eu vou falar sobre o minério de ferro, a terceira principal commodity brasileira, só atrás do petróleo e da soja. O minério de ferro é encontrado na natureza em rochas, é retirado, separado e tratado conforme seu grau de pureza e vendido às indústrias siderúrgicas, onde serão transformados em aços e ligas ferrosas, produtos que estão entre os materiais mais importantes do mundo moderno. Ferro e aço são empregados desde a construção civil, casas, prédios, pontes, ginásios, estádios, na fabricação de automóveis, aviões, trens, ferrovias, navios, na indústria de máquinas, aeroespacial, etc. Grande parte das coisas construídas pelo homem tem ferro e aço empregados na sua construção. As maiores reservas de minério de ferro no mundo pertencem em primeiro, a Austrália, com 51 bilhões de toneladas de reservas provadas. Em segundo lugar, o Brasil, com 34 bilhões. Em terceiro, a Rússia, com 25 bilhões. Em quarto, China, com 20 bilhões. Em quinto, Ucrânia, com 5 bilhões. Em se tratando de extração, tratamento para comercialização, ou seja, produção, os maiores produtores em 2020 foram, em primeiro, a Austrália, com 912 milhões de toneladas, em segundo, Brasil, com 386 milhões de toneladas, em terceiro, China, com 360, em quarto, Índia, com 204, em quinto, Rússia, com 100 milhões de toneladas. Brasil. O Brasil produziu em 2020 386 milhões de toneladas de minério de ferro. O total produzido está distribuído em poucas empresas, sendo que a Vale foi responsável por 74% da produção nacional. A Vale, que foi criada no governo Getúlio Vargas como Vale do Rio Doce, estatal que investiu na produção e logística para comercialização de minério de ferro com o passar das décadas. A Vale foi privatizada em 2005 pelo governo Fernando Henrique. Privatização muito polêmica. Protestos, conflitos de manifestantes contra a privatização foram destaques na época. Hoje a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e a maior produtora de minério de ferro do mundo. Tem apresentado lucros bilionários anuais e distribuído entre os seus acionistas, que são desde governos, bancos, fundos de pensão, fundos de investimento, tanto nacionais como estrangeiros. As maiores minas do Brasil se encontram nos estados de Minas Gerais e do Pará, que produzem quase que a totalidade do minério de ferro brasileiro. O estado do Pará produziu em 2020 191 milhões de toneladas de minério de ferro, com destaque para Paraupebas e o complexo SD11 em Canaã dos Carajás, complexo de mineração dos mais modernos do mundo e com teor de ferro de 67%, o melhor minério de ferro do mundo. Tanto as minas em Canaã e Paraupebas são controladas pela Vale. Os minérios do Pará são transportados pela Estrada de Ferro de Carajás, com 892 km de extensão, até o Porto da Madeira, no Maranhão, em São Luís. O maior trem de carga do mundo trafega nessa rodovia, com 330 vagões transportando minério de ferro para o porto para ser exportado para a China. O estado de Minas Gerais é outro grande produtor de minério de ferro, com destaque para o quadrilátero ferrífero, maior província mineral do país, região que abrange vários municípios como Ouro Preto, Itaúna, Mariana, Brumadinho, entre outros. Em 2020, o estado de Minas Gerais produziu 190 milhões de toneladas de minério de ferro. Porém, os minérios de ferro dessas reservas não são tão puros como o de Carajás, por exemplo. Por isso precisam passar por tratamento para retirada de rejeitos e esses rejeitos são acumulados em barragens. O minério de ferro extraído de Minas Gerais é transportado pela EFVM, Estrada de Ferro Vitória Minas, até o Porto do Espírito Santo, onde é exportado. A EFVM também é controlada pela Vale. Temos que abrir um parênteses aqui para falar dos dois desastres recentes com barragens ocorridos no Brasil. O primeiro, em 5 de novembro de 2015, no município de Mariana, o rompimento da barragem de Fundão despejou 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos que atravessaram pelo Rio Doce mais de 800 quilômetros até o oceano.
Foram 19 pessoas mortas, mais de 1 milhão de pessoas atingidas, toneladas de peixes mortos, mais de 30 municípios atingidos, prejudicando água, pesca, agricultura, economia, mananciais, biodiversidade. Em se tratando de dano ambiental, é a maior tragédia da história do Brasil. Brumadinho. Dia 25 de janeiro de 2019, no município de Brumadinho, a barragem Córrego do Feijão rompeu-se. Não causou um dano ambiental tão severo como Mariana, mas, em compensação, foi o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos despejados pelo rompimento da barragem deixaram 270 mortos e ainda 3 desaparecidos. Para terminar, eu vou deixar aqui algumas perguntas, alguns questionamentos a respeito desses acidentes e da mineração no Brasil como um todo. Os responsáveis por essas tragédias foram identificados e punidos com rigor? Nada substitui uma vida humana, mas as famílias que perderam os entes queridos foram indenizadas de forma digna? As multas às empresas foram aplicadas e pagas corretamente? O dano ambiental está sendo tratado de forma adequada e está sendo revertido? E a responsabilidade do Estado brasileiro, das agências reguladoras, tanto federal como estadual, dos órgãos de controle? Como o Estado brasileiro permitiu que esses acidentes acontecessem e qual a responsabilidade do Estado brasileiro nessas tragédias? O que está sendo feito para evitar mais acidentes inaceitáveis como esses? E essa exploração massiva de minério de ferro está correta? O Parque Siderúrgico Brasileiro não tem capacidade de ser aumentado para o Brasil vender aço com maior valor agregado do que o minério bruto? Essas são algumas questões a serem respondidas, mas não por mim. Obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima.